Você já ouviu falar de cirurgia bariátrica? Este procedimento cirúrgico é, na realidade, um tratamento de intervenção em que se realiza ou uma redução do tamanho do volume do estômago ou a associação da redução do volume do estômago com uma mudança do trânsito do intestino. E quando começaram as cirurgias bariátricas, que têm como objetivo tratar o peso, ou seja, baros vem de peso, tratar o peso, que foi as cirurgias que começaram, na realidade, na década de 50 e foram ampliando sua repercussão dentro do meio médico, pois por serem efetivas para pessoas que tinham índice de massa corporal que as colocava em risco ou mesmo já tinham doenças clínicas como diabetes, pressão alta, apneia do sono, que é uma dificuldade de respirar quando está dormindo, associado ao peso, ou mesmo outros problemas que a pessoa que está com maior peso pode apresentar. Ao longo destas décadas, ou seja, cerca de, vamos colocar, 72 anos, desde a década de 50 até hoje, essas técnicas cirúrgicas foram aprimoradas, foram elaboradas para que se pudesse ter menos complicações cirúrgicas decorrentes da própria cirurgia, como mortes dentro do procedimento, no pós-operatório, cada vez mais oferecendo maior segurança cada paciente, mas aí a gente pensa, é uma cirurgia complexa, pois a obesidade é um quadro complexo, que não é uma questão de força de vontade ou falta de vergonha na cara, como muitos julgam e enquadram as pessoas que estão com maior peso dentro deste preconceito. Na realidade, precisamos olhar fatores genéticos, pessoas que têm uma história familiar de obesidade, sim, vão ter uma maior propensão a ter um maior peso, a própria história de vida, de peso daquela pessoa, pessoas que sempre foram obesas desde a infância, como que se comportou a história do peso na vida daquela pessoa. Isto também é importante, se ela teve momentos de efeito sanfona ou em curto período de tempo teve um ganho expressivo de peso, acima de 10 quilos em poucos meses. E neste cenário também, cada vez mais, vão se delineando o que? Comportamentos. Quais comportamentos, quais traços de comportamentos estão mais presentes em pessoas que têm dificuldade de ter uma alimentação que mantém o seu peso com menor chance de complicação clínica. E dentro destes comportamentos observamos que tem-se um viés, que a cirurgia bariátrica caminhou muito do ponto de vista técnico-cirúrgico e agora, cada vez mais, temos uma população de pós-bariátrica. Crescimento exponencial de uma população que tem modificações importantes do seu estômago, do seu intestino ou de ambas, que os expõe a outras condições no sentido do que era um padrão de comportamento anterior à cirurgia e a manutenção do seu peso no pós-cirúrgico, como com o uso das vitaminas necessárias para o pós-cirúrgico, das mudanças de hábitos alimentares, a necessidade de exercício físico e, sim, a compreensão se aquela relação com a comida, a relação com o corpo, também tinha ali um percurso de algum quadro emocional associado. Por que eu estou falando isso? Muito se fala aí que a pessoa operou da bariátrica e depois disso virou a cabeça, mudou completamente seu comportamento. Antes era viciada em comida, tinha todo o seu relacionamento com a comida como único foco da sua vida e de repente desviou-se para usar muito álcool, ou mesmo ficar mais compulsivo para compras, ou uma infinidade de outros comportamentos que as pessoas associam que a cirurgia deflagrou. E é importante, neste cenário, a gente entender que as pessoas que obtêm uma cirurgia bariátrica, elas precisam cuidar da sua cirurgia. Porque ninguém chega a fazer uma cirurgia para tratar a obesidade se não precisa deste tipo de intervenção para atingir uma perda de peso significativa. Sem dúvida, em termos do
intervalo de tempo, da extensão que se ganha, né, em termos de perda, num curto intervalo, nenhum outro tratamento para obesidade ganha este alcance. Mas é uma mudança muito significativa, em que a pessoa precisa modificar a forma que come, tamanho das suas refeições, das suas porções, alguns hábitos na relação de ter que ter, sim, paciência para mastigar, um tempo para poder fazer as refeições mais programadas e mesmo manter os resultados, porque teoricamente a cirurgia ela é um motor de impulso em que a pessoa perde um peso significativo ali, né, no primeiro ano até o segundo ano, e depois, devido às mudanças hormonais, metabólicas, ela pode sim ter uma maior propensão a voltar a ganhar aquele peso. É um cenário que nós precisamos ter muito cuidado, pois alguns comportamentos eram quadros que já estavam presentes antes da cirurgia, do pré-operatório, mas que não foram muitos cenários cuidados. E aí, quando se vem este momento de pós-operatório, com as mudanças necessárias, toda a pressão de mudança de enquadramento de vida, que às vezes antes, com a obesidade, essa pessoa não precisava ou teoricamente não conseguia alcançar, como a forma de trabalhar, a forma de se relacionar, a forma de estudar, e tudo isso modifica-se. E pode sim colocar a pessoa para sair mais, para ter outras opções de relacionamento, ser submetidas a pressões que antes aquela pessoa acreditava que não fazia por conta de ser muito obesa, e não na realidade que o caminho da muita obesidade também pode ter sido influenciado, sim, por algumas dificuldades, por algumas questões que precisam ser cuidadas, e deflagra-se quadros diferentes que a gente precisa ter muita atenção na avaliação, porque hoje em dia, quando vamos, eu que sou uma psiquiatra, que atuo na área de pesquisa, estudo da cirurgia bariátrica e sua evolução, fica cada vez mais claro, e isso é muito discutido, que aquele papel do psiquiatra em avaliar a cirurgia como algo em que a pessoa vai poder, um juiz, em que a pessoa vai fazer ou não a cirurgia, já saiu de cena. O que na realidade eu converso muito com todos os colegas que eu ajudo na formação dessa, que é quase hoje uma subespecialidade, né? A cirurgia bariátrica dentro da psiquiatria, é que as pessoas precisam entender que você não precisa ficar ali como porteiro, né? Assim, você faz ou não faz a cirurgia bariátrica. Na realidade, nós temos que entender se tem ali algum quadro comportamental que precise ser identificado ou algum padrão de comportamento que depois sim vai desencadear em uma maior chance de problemas, ou mesmo que assegurava aquela pessoa a não conseguir controlar seu peso dentro de um nível mais saudável, vamos falar. E quando vamos para isso, precisamos levantar históricos da família daquela pessoa, se tem história de alcoolismo, de suicídio, de ideação suicida, quadros de depressão, que podem sim depois piorarem depois da cirurgia, ou mesmo modificarem a forma que se apresentam. Então, para além de todo o histórico familiar genético, em que a pessoa tem que acessar para ver a origem daquele quadro de obesidade, quem está ali avaliando o comportamento, no caso o psiquiatra, ele precisa também ter um antecedente daquele histórico familiar psiquiátrico, a própria forma que a pessoa se relaciona, se ela tem episódios anteriores de tentativa de suicídio, de internação por tentativa de suicídio, se a pessoa
usa o álcool com frequência ou tem um nível de uso de álcool abusivo ou mesmo dependência de álcool, porque tem mudanças significativas tanto da absorção do álcool, do efeito do álcool. Outra coisa importante, essa pessoa tem episódios depressivos anteriores, que na realidade a cirurgia não vai ser uma cura da depressão dela, e tantos outros quadros psiquiátricos também, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que cada vez mais vamos delimitando que pessoas que têm uma maior propensão a serem impulsivos, a agirem sem pensar, não se planejar ou tomarem atitudes de forma mais urgente, podem sim também serem padrões dentro de pessoas que têm dificuldade para controlar o seu peso, que a alimentação também entra como uma forma de impulso na sua relação, em que ela não consegue controlar a quantidade ou planejar as suas refeições, podendo ter uma maior desordem deste hábito. Então, nós precisamos cada vez mais informar as pessoas que estão neste processo de decisão ou mesmo de entendimento quanto à cirurgia bariátrica, que não é só uma questão estética dentro de um tratamento da obesidade, simplesmente para uma diminuição do corpo do ponto de vista da aparência, mas é uma cirurgia complexa em que ela modifica níveis hormonais, níveis de substâncias intestinais liberadas, ela modifica modulações na relação do intestino com o cérebro, tem intervenção significativa na nossa microbiota intestinal, e isso em decorrência deste universo da microbiota também pode impactar na expressão de alguns comportamentos. É um universo muito instigante do ponto de vista científico, do ponto de vista de estudo e também da prática clínica, em que precisamos, para quem vai se dedicar a pessoas que estão se preparando para a cirurgia ou pessoas que estão cogitando a possibilidade, se este vai ser o caminho para o tratamento da sua obesidade clínica, se é necessário este passo, que elas tenham um conhecimento de informação não baseada no WhatsApp ou em alguma rede social em que não tenham estudos ou a experiência de quem convive com pessoas e também cuida de pessoas que têm estes comportamentos. Então é muito importante a gente oferecer para essas pessoas um conhecimento validado em ciência, um conhecimento em que agora, depois destes anos de aprimoramento da técnica, nós estamos começando a ter uma maior valorização, sim, da saúde mental relacionada à cirurgia bariátrica, pois este foi um campo que muitos cirurgiões se dedicaram, mas está ainda no início dos psiquiatras, psicólogos se especializarem nesta área de atuação para oferecerem um conhecimento mais consolidado às pessoas que vão buscar a intervenção cirúrgica.